A Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru elegeu novos diretores. O professor Lutigardes de Oliveira Neto foi eleito diretor, junto com o professor José Alfredo Covolan Wilson, eleito vice-diretor. A chapa conquistou 52% dos votos. E a gente conversa agora com o diretor eleito, o professor Lutigardes, sobre os planos para a nova gestão. Professor, parabéns pela eleição e muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Professor, a chapa de vocês defendeu um desenvolvimento acadêmico contínuo e sustentável. Garantir a sustentabilidade em meio a essa crise econômica, a restrições de orçamentos na universidade também é o grande desafio? É sim. Nós, sem essa reposição de quadros que vem junto, nós precisamos otimizar nossos recursos humanos, tanto os docentes como os servidores técnicos administrativos. E para isso nós temos alguns sistemas de informática já prontos, precisam ser integrados, né? E em paralelo a isso nós precisamos também fazer a motivação dos docentes, dos servidores, no engajamento nesse caminho, né? Então é uma preocupação a questão administrativa. Na questão acadêmica também nós precisamos melhorar um pouco a nossa integração acadêmica, como estava no título da chapa. Precisamos melhorar as nossas informações internas em relação às atividades acadêmicas de docentes, de discentes. Então, essa integração precisa também ser melhorada para a gente ter até uma visibilidade externa, né, das nossas atividades acadêmicas para a comunidade, né? E em relação aos cursos de graduação, professor, hoje são 4, né? Engenharias mecânica, elétrica, civil e de produção. Quais serão as prioridades durante a sua gestão nessa área? Alguns cursos já estão sendo reavaliados externamente e algumas questões foram levantadas. Os 4 currículos de graduação estão sendo reestruturados e inserindo algumas atividades interessantes, como a integração com a pós-graduação, e também a inserção de algumas atividades complementares que os próprios estudantes realizam e que não estão inclusos nos currículos. Então, são os dois caminhos que já estão sendo seguidos e a questão de externa também, novamente, dos projetos de extensão que estão inseridos nos nossos cursos, mas não efetivamente integrados com os cursos de graduação. Com isso, podemos melhorar um pouco a integração de ensino, graduação, de extensão e de pesquisa. Falando em pesquisa, professor, em relação à pós-graduação, hoje são 4 programas de mestrado e doutorado e 11 especializações. O momento agora é de consolidação desses cursos, de melhorar a qualificação, as notas. Quais que são as metas para essa área? Sim, os 4 cursos de mestrado foram avaliados com nota 4 e isso possibilitou os novos cursos de doutorado. Então, já houve uma ampliação, né, de vagas, inclusive, e precisamos melhorar também, fazer a ampliação das linhas de pesquisa e de docentes na pós-graduação. Então, essa é a meta na sequência, inclusive melhorando a excelência acadêmica, buscando aí uma nota 5 na próxima avaliação. Com relação aos cursos de especialização, nós temos, como você disse, aí 11, mas atualmente são 2 apenas que estão abertos, oferecidos. Então, precisamos fazer uma reavaliação e verificar os outros quais poderiam ser abertos. Então, para isso, estamos fazendo aí um cadastramento dos interessados para, em função disso, verificar quais são os cursos que poderiam ser oferecidos aí no futuro próximo. Você já citou, professor, a questão de integrar mais a extensão aos cursos de graduação. A gente sabe que a FEB tem vários projetos de extensão, inclusive alguns tocados pelos próprios alunos, com o apoio da universidade. Em relação à extensão, que é o que projeta a universidade e tem um impacto direto, né, na sociedade, o que vocês propõem, além dessa integração maior com a graduação? Sim, assim, deixando a questão da extensão, nós temos projetos de extensão tecnológico, eu chamo de tecnológicos, grupos como Baja, Robôs, Aeromodelo, esses grupos já estão consolidados com um grande grupo de estudantes. Agora, existem outras atividades
organizadas pelos próprios estudantes, como o DAFAI, o Ao Vivo em Cores, Semana da Engenharia. Tem grupos novos, como o CVU de empreendedorismo, o CEL, o Enactus, que também agregam estudantes das outras duas faculdades. Então, quando falamos desses grupos todos, tanto os tradicionais como os novos, tem que ser incentivados e apoiados pela faculdade. E isso melhora a nossa visibilidade externa também, o acesso, os projetos de extensão diretamente com a comunidade externa, né? A FEB, a Faculdade de Engenharia, administra também o Colégio Técnico Industrial, o CTI, que é uma referência no estado, o ensino de excelência profissional, o ensino médio. Quais são os desafios para manter esse nível de excelência do CTI durante a gestão de vocês? Sim, o CTI precisa de uma representação dentro da Faculdade de Engenharia, né, mais estabelecida. Precisamos melhorar a integração dos docentes do CTI com os docentes da faculdade, inclusive os estudantes, com estágios, né? Então, essa integração precisa ser melhorada, porque aí podemos criar uma linha, desde o CTI, com graduação até a pós-graduação, melhor definida, melhor organizada. Então, essa integração acadêmica está aí inserindo o CTI. E a faculdade também está absorvendo o CTI administrativo e financeiramente também. Então, é uma atenção que a gente precisa ter, né, específica, mas incorporada à própria faculdade. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigado.